O futebol capixaba tá voltando. A intimidade com a bola é a mesma de décadas atrás. Para quem não se lembra ou não viveu o auge do futebol capixaba, eu apresento. Esse cara aí é Carlos Alberto Gomes Cauien, o China. Ele começou jogando pelo Rio Branco ainda na adolescência. Disputou a primeira divisão do Brasileirão pelo Capa Preta nos anos 80 e chegou até a ser convocado para a seleção brasileira. Aqui do estado, só saíram para a seleção brasileira jogando no estado, que para mim, na minha opinião, é o maior de todos, que é Giovani, e eu. Outros foram convocados, sim, o Sávio foi convocado, Maxwell, Rigoberto, mas não jogavam no estado. Nesse time de 82, tiveram 2 tetracampeões do mundo, Bebeto e o nosso capitão do tetra, Dunga. China passou por vários times capixabas e deu muito orgulho para os torcedores, mas a maior conquista foi pelo antigo Linhares Esporte Clube, o 3º lugar na Copa do Brasil. Ele lembra que havia retornado ao Espírito Santo depois de uma campanha vitoriosa no Botafogo, em que conquistou o título da Copa Sul-Americana. Foi há exatos 30 anos. Perdemos uma vaga para Libertadores, que a final foi Grêmio e Ceará, e os dois jogaram, quem estava na final jogava Libertadores. Então, se a gente consegue esse feito, estava na história do Espírito Santo. E as boas recordações não param por aí. No final dos anos 90, outro time capixaba realizou uma façanha inédita e nunca repetida. Venceu um time carioca no estádio do Maracanã. Foi contra o Fluminense pela última divisão do Brasileirão. A vitória foi por 2-1. Detalhe que quem comandava o Fluminense na época era o Parreira, técnico da seleção brasileira do Tetra. A vitória contra o Fluminense está marcada na memória desse torcedor apaixonado. Redney torce para que o Serra e o futebol capixaba recuperem aquele mesmo vigor de antigamente. Eu lembro que naquela época o Serra tinha uma parceria forte junto com a prefeitura e empresários, né, locais, então montou-se uma verdadeira seleção capixaba e isso acho que foi o ponto positivo e pôde dar condições do Serra naquele momento ser destaque. Depois, infelizmente, o futebol capixaba entrou numa fase decadente. Para ajudar a levantar o time do coração, ele deixou o trabalho como comerciante e se tornou narrador das partidas do clube, que passaram a ser transmitidas pela internet. Em 2020, o governo do estado comprou o direito de transmissão dos jogos do Capixabão e Redney foi convidado para ser um dos narradores. Trabalho que realiza com a alegria de um menino. Ranieri na marcação, rouba a bola, levanta a cabeça, vai bater daí! Gol! Mas se tem uma partida que tem o sonho de poder narrar, é a da vitória de um time capixaba no Brasileirão, saindo das últimas divisões para disputar entre os melhores times do Brasil. Hoje nós estamos num cenário realista, que é de Série D de Campeonato Brasileiro. No ano que vem teremos 2 times capixabas, o Porto e o Rio Branco, representando o nosso estado. Eu vejo assim com grandes chances de fazer um campeonato muito bom, com chance de acesso para a Série C, mas que esse acesso seja de fato consolidado para manter, né? Então, a federação do estado também nos últimos anos tem feito investimento, parceria com o governo do estado, visibilidade na mídia, isso tudo tem proporcionado um crescimento para o futebol capixaba nos últimos anos. Mais de 30 anos já se passaram desde a última participação de um time capixaba na elite do Brasileirão. Mas os recentes investimentos no futebol prometem levar nossos times de volta às primeiras divisões. O futebol é a principal cultura popular do Brasil e a falta do desenvolvimento do futebol capixaba, no meu entendimento até aqui, foi um dos grandes responsáveis por tornar o nosso estado um estado pouco conhecido no Brasil. Isso agora pode começar a mudar. Renato Antunes é presidente da SAF do Rio Branco. O Rio Branco, que é um dos clubes, se não o clube mais tradicional do Espírito Santo, agora passa a contar com esse modelo de gestão privada. Empresários investiram 50 milhões de reais, não foi isso? Para comprar o Rio Branco e transformar esse clube no clube referência do Espírito Santo para o Brasil, é isso? Exatamente. A gente está nesse desafio, né? Criou a primeira SAF do Espírito Santo, que é a SAF do Rio Branco. Investimento de 50 milhões em 10 anos. Com investidores capixabas, né? Investidores 100% capixabas, são quase 50 investidores, né? Todos capixabas. Então a gente entende que é um movimento da sociedade, né? De todos os capixabas, e a gente está muito feliz com esse início. Desde maio desse ano, o Rio Branco é oficialmente uma SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Isso significa que a TR2 Esportes passou a fazer toda a gestão do futebol e o clube se tornou acionista minoritário. O Rio Branco segue o exemplo de outros clubes de futebol brasileiros que adotaram esse modelo para salvar as agremiações de dívidas e colocar os times de volta nos trilhos.
Um exemplo que eu sempre dou é de um industrial em Chapecó, 10 anos atrás. Uma cidade que ninguém conhecia, ele devia ter dificuldade para contratar diretores, para trazer investimento. Hoje ele fala que ele está em Chapecó, todo mundo conhece, pela Chapecoense, só por conta do clube. Então eu acho que a gente tem esse potencial e essa capacidade com o Rio Branco, como seu maior vencedor, time de maior torcida, de ter um orgulho, de ter uma paixão em comum de todos os capixabas. Esse é o nosso grande objetivo. A última pesquisa mostra 500 mil torcedores. O Rio Branco tinha uma média de público de 375 pessoas no Campeonato Capixaba 2023. Esse ano a gente quase multiplicou por 10 essa média. Já avançou bastante, então. Já avançou muito. A gente também multiplicou por 10 o número de sócios torcedores. A audiência do campeonato aumentou em 40%. Do público total do campeonato estadual de 2024, 50% das pessoas presentes foram os torcedores do Rio Branco. Os 7 principais públicos foram do Rio Branco. Então, assim, grande parte da nossa tese, né, da força do Rio Branco, ela está conseguindo comprovar e está conseguindo nos surpreender. Confesso que a gente imaginava que isso fosse acontecer, mas um pouquinho mais para frente. Legal, bom. Vocês ganharam o Campeonato Capixaba agora, né? Sim. O objetivo é chegar até a Série B, é isso? Exatamente. A gente Série B do Brasileirão, né? Ganhou o Campeonato Capixaba depois de 9 anos, né? 9 anos que o Rio Branco não ganhava. O ano que vem a gente já disputa a Série D e a Copa do Brasil, então a gente tem um calendário extenso, o que era um dos nossos grandes objetivos, e a gente pretende chegar na Série D, a Série B né, do Campeonato Brasileiro até 2030. Até 2030. Para representar o Espírito Santo no futebol brasileiro, né? Exatamente. A gente pretende estar entre as 40 maiores forças do campeonato, né, do Campeonato Nacional, em pouco tempo. É um grande desafio, a bola precisa entrar, a gente sabe disso, mas o trabalho vai ser bem feito. O Espírito Santo conta com você para isso. Agora eu queria conhecer mais esse espaço aqui que a gente está, quais são as instalações do Rio Branco aqui na capital capixaba. Bora lá. Aqui próximo dos campos a gente tem estrutura também de vestiários, né, da sala do staff, sala de comissão técnica. Então, assim, basicamente toda a parte aqui de comissão, eles têm as suas salas próprias, estrutura bem próximo do campo. Ou seja, toda a estrutura que um clube grande tem, em proporções menores, é claro, vocês têm aqui. Claro, proporcional ao nosso nível de competitividade, ao tamanho, ao momento do clube também. Tudo que é necessário para o nosso desempenho, a gente tem aqui dentro da ERT. Os atletas, eles costumam fazer também uma parte de alongamento, de preparação para o treino aqui. Faz o tratamento também, a gente tem uma parte de alguns equipamentos, né, que a gente estruturou. Então, assim, hoje a gente consegue atender, né, quase 90% de tudo que acontece de lesão, a gente atende aqui. Aqui dentro? Tem 10% que são lesões mais graves, recuperação de cirurgia, que a gente faz em clínicas parceiras. Não é só o Rio Branco que está indo por esse caminho. Em breve, o Desportiva Ferroviária também deve se tornar uma SAF. O clube aceitou uma proposta de 116 milhões de reais do ex-jogador Sávio Bertolini, ídolo do Flamengo e do Real Madrid na Espanha. A transação foi aprovada desde abril desse ano. Agora, a Sociedade Anônima de Futebol está sendo constituída e o próximo passo é a assinatura dos contratos definitivos. Outros times capixabas que apostam na gestão profissional e também vem recebendo grandes investimentos privados são o Porto Vitória, que vai ganhar um novo centro de treinamento em Jacaraípe, na Serra. O espaço vai custar 25 milhões de reais do bolso da família Maeli, dona do plano de saúde Med Senior, que montou o time, além do Real Noroeste, da cidade de Águia Branca e o Nova Venécia. Esse último tem como atual presidente o pai do capixaba Richarlison, estrela da atual geração da seleção brasileira. Quem viveu nos gramados os anos de ouro do futebol capixaba não perde a esperança de ver de novo nossos times capixabas batendo um bolão. Acredito que com o Rio Branco, com o Porto Vitória, com a Nova Venécia, o Vitória, mesmo sendo uma diretoria fechada, é um clube muito saneado, né? E a Desportiva, com a entrada do Sávio, eu acredito que nós vamos viver uma outra era do futebol capixaba. Aqui é um celeiro de craques. Então nós temos vários jogadores do futebol capixaba espalhados em todo o Brasil. Temos matéria-prima de sobra. Basta ter carinho e olhar profissionalmente para isso.